Olá, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Agora 5 horas e 10 minutos, estamos começando mais uma edição do Boletim da Tarde, com as notícias do momento e também adiantando, né, Diego, para todo mundo os destaques de logo mais no RJ2. E a gente tem uma notícia de agora, um tiroteio entre a polícia e criminosos armados deixou um bandido morto em Itaboraí. Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro São Joaquim, criminosos atiraram contra os policiais do batalhão da cidade que revidaram. No confronto, 2 bandidos foram feridos e levados para o hospital. Um morreu e um quarto foi preso e levado para a delegacia. Com eles, quase um arsenal de guerra. A polícia encontrou 4 fuzis, uma pistola, munição e rádios transmissores. Agora, pessoal, é o seguinte, uma família está desesperada à procura da Kiara, que é uma cachorrinha de 1 ano, que foi roubada, acredite, roubada em Santa Teresa, na região central do Rio, né? Olha só, Elton, a mãe da mulher que passeava com a cadela Caramelo, olha ela aí a Kiara na tela, disse que a filha foi abordada por um casal numa moto. Primeiro, eles puxaram o assunto, chegaram a mexer ali com a Kiara, né, como se estivesse brincando com o cachorro, mas aí em seguida uma criminosa desceu da moto e tirou a cadela das mãos da vítima. Como é que pode, né? Você não pode nem ter um cachorrinho mais no Rio. Esse caso foi registrado na Delegacia do Catete. A Polícia Civil informou que está realizando diligências para tentar encontrar os bandidos e localizar a Kiara. Quem tiver informações pode fazer o quê, Diego? Ligar para o Disque Denúncia, o 2253 1177, aquele número que a gente sempre passa aqui, está a imagem da Kiara. Viu ali alguém chegando com um cachorrinho parecido, estranhou, liga para o Disque Denúncia, você não precisa se identificar. Anonimato garantido. Trabalhadores seguem internados depois da explosão numa plataforma na Bacia de Campos, no norte fluminense. E tem gente em estado grave, né? Um deles está em estado grave. Ao todo, 32 pessoas foram atendidas em hospitais de Campos e de Macaé, segundo o Sindicato dos Petroleiros, Helter. Pois é, e ainda de acordo com o sindicato, 14 trabalhadores sofreram queimaduras e 18 apresentaram sintomas relacionados à inalação de fumaça, que é sempre muito tóxica. Entre os feridos está um homem que caiu no mar durante a explosão. A Petrobras disse que um grupo vai ser formado para investigar o que aconteceu. Agora, 7 horas e 12 minutos, a gente está no meio de um feriadão. Hoje seria dia normal, mas a Prefeitura decretou ponto facultativo. Amanhã tem o feriado de São Jorge, ontem foi de Tiradentes. O trânsito está aí, mas deve estar uma beleza, né, Diego? Dentro do esperado. Para quem está de plantão também, como a gente, né, pelo menos não está enfrentando problemas para se deslocar pela cidade. A gente está vendo a câmera agora da linha vermelha, ali na altura do Hospital do Fundão, ali do Hospital Universitário. Trânsito tranquilo nos 2 sentidos, o motorista vai fluindo sem problemas. Até me surpreende um pouco esse trânsito, né? Que na pista da direita é um bom trânsito. Sentido Baixada. Tem um deslocamento natural, tem gente que está trabalhando também, ou aproveita para visitar um parente, ou aproveita para fazer um passeio em tal lugar, e naquele shopping aqui, um dia de se movimentar também. A gente vai para onde agora? Ponte Rio-Niterói, já aí na sua tela, também uma beleza. Se você está indo para o Rio, hoje o cardápio é o seguinte, está indo para o Rio? Está uma beleza. Está indo para Niterói? Também está uma beleza. 13 minutos é o tempo de travessia nos 2 sentidos. E também tem isso que eu falei, né? Quero aproveitar e ir para o MAC lá em Niterói, ver a exposição do Paulo Gustavo. Trânsito tranquilo. Quero passear no Rio. Trânsito tranquilo. E está trabalhando como a gente, também não vai perder tempo na ponte. São 13 minutos que é o tempo normal de travessia, né? Exatamente. Olha, a gente tem daqui a pouco uma reportagem completa sobre o embarque do cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, que está indo para o funeral do Papa Francisco. O Dom Orani também vai participar do conclave. A Beth Luquezzi traz as informações para a gente. Boa tarde, Beth. Olá, Helter, Diego, boa tarde a todos. O cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, embarcou no início da tarde para a Itália. Ele vai acompanhar o velório do Papa Francisco e também o sepultamento no próximo sábado. Depois das cerimônias fúnebres, das despedidas ao Papa Francisco, Dom Orani e mais 134 cardeais têm uma outra missão importantíssima: participar da escolha do novo chefe da Igreja Católica. Dom Orani foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2014, portanto, será a primeira vez que ele participará de um conclave. Todos os detalhes daqui a pouquinho no RJ2. Até lá. E a gente vai falar também sobre 2 casos de violência em Itaboraí, aliás, Itaboraí, na região metropolitana, que tem passado por uma situação de violência, né, intensa nesses últimos dias. Um é um assassinato por ciúmes e o sequestro também de um homem. As informações a gente tem com o Gabriel Barreira. Boa tarde, Gabriel.
Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos a caminho da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que está investigando 2 casos que aconteceram no mesmo dia. Um jovem foi assassinado dentro de casa e os policiais suspeitam que ele tenha sido morto pelo ex-companheiro. Isso aconteceu no sábado. No mesmo dia, um jovem estava saindo da barbearia quando foi raptado por criminosos, colocado dentro de um carro e nunca mais foi visto com vida. A gente traz todos os detalhes desses casos que aconteceram em Itaboraí nesse feriadão já no RJ2. Combinado, Gabriel. E aqui no Rio, a polícia está investigando a morte de um montador de móveis em Padre Miguel, na Zona Oeste. A Larissa Schmidt está acompanhando o velório. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Hoje nossa equipe veio ao cemitério Jardim da Saudade, aqui em Paciência, para acompanhar o velório de mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro, um montador de móveis de 32 anos, Tiago Alexandre Duarte, ia para a casa da mãe, onde já estavam sua mulher e os 2 filhos no domingo de Páscoa, quando foi abordado por bandidos que levaram o celular, a mochila com que ele carregava ferramentas de trabalho. Os bandidos atiraram nele, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Mais uma história triste de violência no Rio de Janeiro, que você acompanha em detalhes logo mais no RJ2. Mais uma família destruída, infelizmente. Agora, 5h16. O tempo está bem estranho desde cedo, né? Olha só, já está quase noite, está escuro. É hora de olhar para o céu, porque a previsão era justamente que o dia fosse começar mais nublado e fosse, né, abrindo aos poucos, a chuva fosse parando aos poucos. Pela manhã, muita gente percebeu já ainda um pouco de chuva ali, um pouquinho ali, que foi parando. O tempo foi ficando mais estável, mas ainda tem bastante nuvem. Se a gente olhar um convite aqui, ó, olhe para o céu, você na sua janela também, abra a janela, dê uma olhada. Lá ao fundo você vê uma aberturinha de sol, então foque naquela aberturinha de sol. Eu acho que você está sendo muito otimista, não estou vendo nada. Tá ali, ó, tá um pouquinho ali depois da lagoa, tem uma pequena abertura. Tá menos escuro, digamos Isso, assim. tá menos escuro. Mas por que eu estou pedindo para você olhar exatamente para esse ponto? Porque amanhã, de acordo com a meteorologia, teremos um tempo mais aberto e sem chuva no feriado de São Jorge. Neste momento, a gente abriu o radar meteorológico. Posso até pedir para você procure um ponto com chuva? Não vejo. Não tem. Realmente. Você tem um pouquinho de umidade aqui na serra, perto de Petrópolis. Apareceu um pontinho aqui perto da reserva biológica do Tinguá. Só caçar aqui um pouquinho também, ó, entre Niterói e Maricá tem um pontinho que está aparecendo. Ou seja, fica claro para a gente que é uma situação de tempo mais estabilizado, já chuva, praticamente sem chuva, né, em toda a nossa região metropolitana, e deve ser assim ao longo das próximas horas e amanhã também. Vamos dar uma olhada aqui lá, apareceu aqui um pouquinho. Ó. É bem pouquinho. Pode abrir aqui o telão para a gente colocar aqui as próximas horas. Olha aqui, dando play aqui. Temperatura agora à noite na casa dos 22 graus, né? Bem temperatura agradável. amena, sai com um casaquinho de casa para não ter problema. Ao longo da noite também, madrugada com 20 graus, para mim já é o suficiente para puxar uma coberta. Isso é muito pessoal, para você tá ótimo, né? Para mim tá ótimo. Tá bom, para mim 20 graus já dá para puxar uma cobertinha. Amanhã muita gente acorda cedo para participar das festividades de São Jorge, né? Começa de madrugada, tem alvorada, né? Alvorada, 5 horas da manhã. Então, amanhã, gente, você vai acordar com essa temperatura aqui, 20, 21 graus. Maravilha. Leva o casaquinho, né, para sair de Sem casa, chuva. essa temperatura de 21 graus é bom levar um casaquinho e sem chuva. Esse que é um presente aqui para os fiéis de São Jorge que vão sair de casa amanhã cedo para participar da alvorada, e para você também, que ao longo desses últimos dias estava planejando aquele passeio e não rolou por causa da chuva, estava planejando fazer aquela caminhada na orla, aquele piquenique, acabou não acontecendo. Amanhã é um dia em que o sol deve aparecer mais e não tem previsão de chuva, tá? Então vai sair agora à noite, já tempo mais estabilizado, nesse momento não chove. E na praia, hein? As ondas estão meio altas, né? Estão meio altas. As Hoje pessoas têm que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu acho que hoje muita gente não procurou a praia, mas amanhã vai ser um dia realmente mais convidativo e a gente tem ondas aí entre 1,5 metro e 2 metros. Então já sabe, chegou na praia, procura o guarda-vidas, vê onde está a bandeirinha. Tem a bandeirinha vermelha, pergunta Respeite. se tem algum outro ponto para você entrar. E mesmo assim, onde dá para entrar, eu sempre falo isso, porque eu vejo os guarda-vidas, eles orientam muito as pessoas. Tem lugares onde o mar está puxando e você não percebe. Mas eles sabem. Eles sabem. Pois é, nosso Boletim da Tarde fica por aqui. Você já sabe, a gente tem um encontro marcado, né? Logo mais no RJ2. Te espero. Até lá. Até lá.